e são contatados. Sim. E aí você estava começando a explicar a diferença Isso. entre ser abduzido e ser contatado. Sim. Antes disso, dessa diferença, eu queria que vocês explicassem a natureza da abdução. Porque tem a abdução física e tem a abdução astral, do plano astral. Tá? Então, eu queria que vocês começassem, então, primeiro falando da abdução, como ela se iniciou, como ela se deu, era física, não era? Agora você comentou que te abduziram no meio de um jantar de família, mas eu queria que primeiro vocês comentassem todo o contexto da abdução na vida de vocês, quando começou. Pode fazer bem didaticamente mesmo, para pessoas entenderem, Tá. Porque inclusive as pessoas querem saber como é que vocês têm essas informações que vocês têm. Eu acho que aí a explicação ela já começa aí, né, nas abduções e nos contatos. Então, vamos lá, começar a abdução de vocês. Vai lá, então. Tá, eu acho importante colocar a diferença de abdução e contato dentro da nossa percepção, tá? Nós sabemos que existem outras pessoas, outros estudiosos, né, Léo, que tem outra definição. A nossa definição de abdução é sequestro, sem a minha vontade. Tá, Eu não quero ir. Tá, ser levado à força. Eu sou levado tanto Tá. no corpo físico quanto no corpo astral. Tá? Mas vocês não são protegidos, não tem contato, por que isso acontece? A coisa é muito mais profunda. A gente entra em níveis de contratos, laços frequenciais ou tão comprometidos nós estamos, não somente nessa vida, em outras vidas, em outras experiências, até antes de vir para a Terra. Nós chamamos de contato ou contactados quando somos levados com a nossa anuência, tanto no corpo físico quanto no corpo astral. Então, essa é a primeira diferença que nós fazemos. Tá, então aqui no programa vocês estão sendo contactados pelo paranormal, porque vocês estão Exatamente. Né, por livre vontade e espontânea. Exatamente, com o maior prazer. Tá, se a gente tivesse você amarrado, vocês à força pra Isso. sentar aqui... Tirado de casa e a seria gente uma abdução. esperneando, A exatamente. gente passa lá com uma Kombi, joga vocês lá atrás com um saco na Exatamente. cabeça. Exatamente. Entendi, seria uma abdução. Exatamente. Tá, então é isso. É isso que a gente... É essa a primeira diferença. Tá, ficou bem claro. Nós somos contactados e abduzidos desde sempre, não só nessa vida, mas vamos falar dessa então. Da mesma forma que o Lael revelou para você que você foi mexido na barriga da sua mãe, nós também fomos. Então, desde da gestação, nós somos visitados. Tá? Visitados, abduzidos ou contactados. Visitados por quem nós queremos e por quem nós não queremos. Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Essa manipulação ela acontece desde criança, para os dois lados. Então a nossa turma, vou colocar dessa forma, fica mais fácil. A nossa turma vem para facilitar, ou seja, para colocar a gente dentro dos trilhos, e o pessoal da oposição vem para tirar a gente dos trilhos. Eu vou até falar uma coisa que eu não costumo falar, mas é a terceira vez que estou vivendo essa vida. Já me levaram de volta 3 vezes. Cada vez que eu desperto a consciência, eles mexem no meu passado e me levam de volta. Inclusive, a primeira vez, eu tenho uma deficiência visual em um dos meus olhos. Depois, se quiser, eu dou mais detalhes para vocês, não vou falar muito aberto do que se trata, mas eu tenho uma deficiência bem específica. É uma doença que ela dá genética, só dá em homem e pula uma geração. Ninguém da minha ancestralidade teve essa doença. Da terceira vez que eu vim, foi isso que eles fizeram, para tirar minha capacidade de visão. Porque na minha segunda passagem por aqui, eu enxergava além, eu enxergava multidimensionalmente. Eu via as coisas. Então, para me tirar essa capacidade, para dificultar o meu despertar da consciência, da mesma forma que você, eu também fui jogado aqui numa sacanagem incrível. E mesmo assim a gente resiste e desperta e vai para cima, com apoio agora mais do que nunca do pessoal a favor do despertar da consciência, o nosso pessoal, que chamo da nossa turma, tá? E isso não aconteceu mais vezes exatamente porque a gente está no fim de um ciclo experiencial. E agora, dentre os acordos lá de cima, vamos colocar dessa forma, eles não podem me levar de volta. Então eles me manipulam em outras partes. E a gente começa a enxergar na nossa vida as partes, quando a gente olha para trás e faz uma revisão, a gente começa a enxergar, nem sempre a gente lembra da abdução ou do contato quando acontece. Aliás, na maioria das vezes, esmagadora das vezes, nós não lembramos, né? A abdução clássica é aquela que hipnotiza mesmo. Você não sabe que você é levado. Você só tem os sintomas e muitas vezes acha que é alguma coisa física, que é um mal-estar, ou que, nossa, apareceu um arranhado aqui, que coisa estranha, eu estou sangrando aqui, devo ter batido em algum lugar. Claro que não é só isso que coloca como uma abdução, mas o conjunto de coisas, né? E quando eu olho para trás na minha vida, e eu só fui perceber isso depois de adulto,
Eu, quando criança, não tinha essa noção de ser levado, muitas vezes. Eu tinha alguns sonhos, que para mim eram sonhos, que um ET chegava vindo do corredor da minha casa, assim, chegando até o meu quarto e falando alguma coisa no meu ouvido e eu ficava apavorado. E depois de adulto eu fui entender que isso era parte da hipnose de abdução. Eu tinha acesso por parte dessa abdução que estava acontecendo. E as informações foram abrindo conforme eu fui estudando e conforme eu fui abrindo a minha frequência depois de adulto. Eu, quando criança, não tinha essa noção. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver, na maioria, não na totalidade, que eu ainda estou nesse processo de entendimento, as manipulações físicas e manipulações com família, com pessoas próximas. Depois de adulto, manipulações nos trabalhos, onde eu trabalhei, coisas que aconteceram, que foram manipulações específicas para dificultar o meu despertar da consciência, tirando, por exemplo, recursos diversos, físicos, mentais, quaisquer que sejam. E eu pergunto para vocês, quem consegue despertar com fome, com sede, preocupado com conta para pagar, trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite, chegando em casa tem que limpar a casa, cuidando de filho. Quem consegue despertar nessa condição? Então, a manipulação para ir dificultando as nossas vidas para que isso não aconteça. Então, diversas abduções foram para dificultar a minha vida física, principalmente quando me levam na fisicalidade, com corpo físico, e dificultar as outras partes da vida quando me levam em corpo astral, fazendo também essa divisão de abduções físicas e astrais. E claro, o pessoal do nosso lado tentando consertar também, digamos assim, porque essas abduções, tanto as físicas quanto as astrais, são autorizadas frequencialmente, ou seja, compromissos de outras vidas, né, que também são armadilhas. Que eles usam como possibilidade, às vezes, de prender alguém, de pegar alguém, sabe? Exato. O Fábio está falando sobre a tua infância, eu também tenho um problema que aconteceu comigo. Eles não conseguem me hipnotizar, esse é um problema seríssimo. Eu passo por pânico, vocês não têm noção. Eu não tenho medo, né? Mas tem uma coisa que marcou minha vida, né? Um gatilho, gente. Um gatilho. Com 5 anos de idade, quando eles me levaram, eu estava dentro de uma nave, né, dentro de uma localidade, parecia uma sala, né, uma sala. Sempre é bom falar, sempre que vocês forem falar levado, abduzido. Você fala... Físico ou astral, né? Fisicamente, fui levado fisicamente. Então, A maioria das minhas coisas, das minhas abduções foram físicas. Tá. E quando eu fui levado para essa sala, eles começaram a me manipular, porque eles sabiam da minha linha temporal, sabiam da minha ancestralidade, e desde muito novo eu tinha essas capacidades, né, de sair do corpo, aquela coisa toda, então eles procuram certas pessoas. E eles colocaram foi quando eles começaram a mexer em mim, mexeram no meu ouvido. Quando eles mexeram no meu ouvido, no livro tem toda a descrição, eles entram com um fio, parecia um cabo de aço muito fininho no meu ouvido esquerdo. Nisso que eles começaram a mexer no meu ouvido esquerdo, eu no desespero que eles tentavam, você imagina aqueles olhos negros em cima de você, tentando te manipular, mexendo com a tua mente, mas sendo criança, eu era mais forte, eu me via como se eu tivesse projetado, virando em 360 graus. Mesmo criança, eu via o meu corpo funcionando internamente, e eles foram para colocar esse chip. Só quando eles foram introduzir esse fio, eu, com a minha mente, né, que eu tinha essa capacidade, não sei como, eu consegui me livrar e virar. Nisso que eu virei o rosto, assim, que eu tava duro, né? O negócio estourou meu tímpano. E começou a sangrar muito. E aí eu perdi minha audição. Onde eles me chiparam, onde eu sinto. Só escuto o apito nesse ouvido quando eles estão chegando. Isso foi muito ruim, porque quando eles me botaram em casa, eles me botaram onde eu morava, era em cima de um edifício, de um prédio. Eles botaram na área. E eu voltei para dentro de casa, minha mãe, quando viu, achou que tinha sido algum tipo de eczema, efizema, não sei como é que dá o nome, isso que sai sangue no ouvido. E tratou, mas me levou no médico, o médico não fez um exame. E quando foi ver, meu ouvido era perfeito. Não tinha nada, não tinha nenhum defeito. Mas você não ficou surdo? Fiquei surdo. Até hoje eu não escuto desse ouvido. Ixi. Mas toda a minha espiritualidade fala nesse ouvido, é louco, né? Falar isso, né? Uhum. Tudo que eu ouvi de vocês, eu ouço por aqui. E depois, com os anos, eu fui levado até... Quando aconteceu os 18 para 19, acho que foi 18 para 19, eu fui hibridizaram outros seres a partir de mim e uma outra mulher da Itália. Eles me levaram no local, fisicamente, e me fizeram ter uma relação com uma mulher humana e tiraram dela o embrião, introduziram outro e que foi manipulado. E depois, com o tempo, eu visitei. Era uma menina, né? Manipulando mentalmente, Manipulando né? mentalmente. As pessoas falam, me fizeram ter relação com uma não, mulher, mas... fizeram ela. Cara, você vira um animal, você quer ter que fazer aquilo, você não consegue controlar, porque parece que eles mexem com teus hormônios, né? E aconteceu o ato, e depois de um período eu voltei, e assim, as cenas é bem pesada, tá no livro, também tá nos vídeos, e eles retiram, trocam os embriões, né? E depois eles me levam para visitar, e uma vez só, ela fala para mim mentalmente, a gente só vai poder se ver uma vez só, e depois nunca mais. E aí
Daí pra frente eu nunca mais tive contato com ela, mas eu comecei a ter contato com outras crianças, outros seres que começaram a me visitar, porque sempre eu era levado, como eu te falei, assim, eles me deixavam no meio de uma mata. Como aconteceu, tava eu e o Fábio numa... Essa foi em conjunto, né? Tava eu e o Fábio numa ecovila, você imagina dentro de um chalé, no meio do mato. E primeiro um amigo nosso falou assim, olha só, passou uma nave em cima da gente. Eu falei assim, caramba, ferrou. Aí começou a apitar meu ouvido. Quando meu ouvido começa a apitar, eles estão me anunciando que é o pessoal negativo. O pessoal do meu lado me avisa, vai ter, e é como um SOS. Eu escuto como se fosse Código Morse. Código Morse. Tá no vídeo que eu falei no nosso YouTube, a abertura do vídeo é esse apito. E aí, como eu sou daquela época da escola militar, ainda aprendia o Código Morse, eu descobri que era uma das meninas da sala que sabia quando a gente ia ser abduzido, que ela tinha essa capacidade mental, ela mandava isso por pulsos magnéticos para mim, eu ouvia, junto com o sinal que eles estavam chegando. Então eu falei, estão nos levando, SOS. É o SOS estão nos levando, que é o nome do livro. Por isso que tá assim. É Então isso. eu já sabia que ia acontecer. Aí eu falei, Fábio, cara, tá pitando muito meu ouvido. Ele falou, não, cara, vamos ficar tranquilo. Ele tava no quarto, eu no outro. De repente eu tô lá, era um frio, rapaz, tava todo embrulhado. Tava muito frio, tava perto de zero. Lareira acesa. De repente, esse assim foi bem pesado, porque eu vi a luz e falei assim, caramba, já amanheceu, tava com o olho fechado, a luz era muito forte entrando na sala. E aí quando eu olhei, eu vi aquelas coisas baixinhas correndo. Eu falei assim, cara, dali eu já não mexi. Já não conseguia me mexer, me tiraram já sem roupa, porque eu durmo dentro do saco de dormir no inverno, né? Saco de dormir, um monte de roupa, me tiraram, sei como, me tiraram. É como se você passasse pelas fibras do tecido, a tua roupa fica arrumadinha no lugar. E me levaram dentro de uma cápsula. E quando eu cheguei nesse lugar, não tinha só eu. Tinha um monte de gente de outros países dentro dessa nave enorme, onde eles estavam manipulando. E eu estava sendo levado, abduzido, né, em corpo físico, mas a minha equipe tinha deixado, o grupo tinha deixado, porque de alguma forma eles estavam lá para capturar um desses seres, que aconteceu um problema, e que ele foi solto, um desses seres, por a nossa rede que estava trabalhando no astral, e eles queriam descobrir onde estava esse ser, e um deles estava introduzido dentro de uma mente de um Grey. Então nessa hora eles usaram a gente para poder capturar esse ser. Como isca. Como isca. É claro que para mim não foi legal, né? Imagina ser usado como boi de piranha, é um problema seríssimo. Eu sei que nisso aconteceu, um negócio, uma onda do meu braço, que eles foram jogados, e eles começaram a me puxar e me jogaram no meio de uma fazenda, no meio do mato, onde eu não sabia como sair, só tinha uma trilha, e eu via só a luz da lua, eu não conseguia esticar, e eu tava chegando perto, eu só lembrava da minha mãe, que sempre as minhas abduções, minha mãe ainda era viva, né? E minha mãe que às vezes falava, vamos fazer uma reza junto, vamos rezar, tadinha da minha mãe. Vamos rezar com seu espírito, porque minha mãe não tinha conhecimento. Então eu tinha muito assim, a mãe, que era minha mãe, sempre que me achava, né? Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver a história ali. Não tá meu nome, mas tá o nome de um personagem. E aí, nessa hora, eu lembrei da minha mãe, eu vi uma parede longe, eu comecei a ver um trilho, sabe que assim, eu sou criado no meio do mato, então tinha um trilho tipo de gambá. Então você segue aquele trilho, você sabe que vai dar perto de algum lugar, a gente já tem essa consciência, né? Comecei a ver aquele trilho, comecei a andar no meio do mato, pelado, um frio, devia estar uns 3 graus negativo, cara. Eu não... Tá muito frio. Nu. Meio da noite. Gel, uma coisa estranha, verde, grudando no meu corpo todo. Não conseguia abrir a mandíbula tentando pedir socorro. Nisso eu bati numa cerca, caí do outro lado, bati no chalé. Aí eu comecei a tentar pedir socorro, só que assim... Era o Fábio chegando e jogando o Fábio. Eles são bonzinhos, né? Porque deixam o Fábio no quarto e me deixaram no meio do mato. Aí esse cara saiu sangrando, nem viu quando ele estava sangrando. Ele, Lael. Eu caí na cama, né? Foi um impacto muito forte. Ele não falou, mas na maca que ele tava na nave, ele olhou pro lado, tava eu. Tava com um cabo aqui assim, com um horrível. cabo dentro do... E todas as outras nariz. pessoas estavam sendo analisadas. Mas por conta dessa coisa, a gente ter sido acordado antes da hora, né? Por conta de resgatar esse ser, pegar esse ser, prender ele, eles retiraram a gente de lá e me jogaram à força, assim, pra fora. Eu caí de uma altura quase de uma árvore, tanto é que eu machuquei, fiquei arranhado. E aí, quando eu cheguei, o Fábio conseguiu, na hora do desespero, cara... Vamos pra lareira, vamos esquentar, né? Porque assim, eu tava desesperado, eu não conseguia falar. E vomitando aquela coisa, porque eles encheram a minha boca de um negócio, cara, que me impedia de falar. E um negócio que prendia uma peça que eu não conseguia falar, porque eles não conseguem me hipnotizar lá do outro lado, né? Na fisicalidade, né? No astral é outra história, né? Então, quando o Fábio falou, cara, cadê a tua roupa? Cara, eu não sei, eu fui pro banheiro, comecei a passar mal, botar aquilo pra fora. Como que eu te achei, né? Quer dizer, acho que tem uma parte aí, por exemplo, quando eu caí na cama, eu não sabia. Não sabe onde ele tá tava? Tudo bem, eu tô bem. Eu falei assim, Lael, tá tudo bem? E eu escutei nitidamente, tá tudo bem, cara. Do jeito que eles fazem comigo. Isso, manipulam. Aí eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Aí eu escutei assim, levaram ele. E eu falei assim, Lael, você tá aí? Ele não respondeu. Eu gritei, porque eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu falei, Lael! Eu levantei, fui pra sala, tava a cama dele, mas perfeitinho. Isso é impressionante. A roupa do jeito, uma dentro da outra. Dentro do saco de dormir. Dentro do saco de dormir. A touca. Falei, o que é isso? E a porta do chalé aberta. Falei, o que tá acontecendo? Eu saí, tava tudo escuro, não tem luz, não tem nada. Eu olhei para um lado, assim, tinha um matão, olhei pra frente, nosso carro tava lá embaixo, assim,
uma trilha do carro, e o carro lá embaixo. Eu olhei para a esquerda e comecei a procurar e vi, cara, até então vi alguém, né? Eu falei, deve ser um Lael, né? Nu, encolhido, posição chão. fetal no chão. Foi sinistro. Eu falei, o que tá acontecendo? E eu nem percebi, como ele disse, quando ele me viu, eu tava com o nariz sangrento. Ele nem prestou, ele tava eu nem tentando me percebi. ajudar, mas não prestou atenção. Que também No chalé não tinha espelho, então é interessante isso. Não tinha espelho, eu não me vi. Então quando eu cheguei perto dele, imagina o impacto de ver o seu amigo nu, posição fetal, no chão, no mato, sem conseguir falar, com uma gosma no corpo. Aí eu peguei ele, a minha preocupação era levar pra dentro, pra frente da lareira, que ele vai ter uma hipotermia, não sei quanto tempo ele tá ali fora, eu não tinha noção. Então eu peguei ele não conseguiu andar, pus num banquinho que tinha fora, assim, eu falava pra ele, cara, sou eu, ele tava elétrico, assim. Eu falei, sou eu, vai tranquilo, não sei o quê. E aí quando ele conseguiu apoiar no meu ombro, eu levei ele pra dentro, pra frente da lareira, a gente ficou um tempo lá. Aí o negócio foi evaporando, esse negócio sempre evapora, é muito sinistro. Esse negócio que eles colocam vai evaporando, parece que não teve nada no teu corpo, vai parece sumindo. Um álcool gel, assim. É, uma coisa sinistra, não dá pra cara. explicar. E sempre aquilo é pra tentar te manter preso, né, no local. E prende mesmo o teu corpo físico. Não tem explicação. Eles não precisam prender com nada. Era 2h pouco da manhã, depois quem dorme, né? Isso um dia antes eu já tinha sido levado e me deixado no meio da estrada, cara, fora da fazenda. Olha. E eu voltei em pé e atrás do... Falei, onde eu tô? Você imagina, eu comecei a andar na estrada, porque você perde a primeira noção, tempo, espaço, onde eu tô, comecei a andar. Falei, se vou seguir direto, algum lugar eu vou dar. Aí eu vi a cerca, lembrei, tô na Ecovila. Aí eu entrei, aí eu falei, pô, cara, tu nem pra me prestar atenção, pelo amor de Deus, me levaram. Eu chegando desesperado de madrugada e, cara, não acordaram ele, né? Aí no dia seguinte foi pior. Mas tinha um motivo para isso acontecer. Eu tinha, de alguma forma, permitido, porque tinha que prender uma consciência que tinha sido liberada de uma das ações que nós fizemos no plano astral, né? E essas coisas têm acontecido até hoje. E não acontece só com a gente, não. Está acontecendo com muita gente no planeta Terra, né? Quando a gente fala que a abdução é massa, é porque está acontecendo. O contato já aconteceu. É que as pessoas estão esperando descer uma navezinha na Casa Branca, estão aqui, falar com o nosso presidente. Não vai fazer. Materializar o Grey no William Bonner. Do lado do William Bonner, as pessoas vão achar ainda eles que é o Hans vão aparecer Donner, como né? humano e você não sabe. Exatamente. Vai aparecer como humano e aparece pra gente como humano. E conversa com a gente como humano. Quantas vezes já não andou do lado de mim um agente, que era um ser de outra localidade, e as pessoas viam um amigo meu andando comigo, mas ninguém via. Porque como eu não era hipnotizado, eu sabia quem estava ali. Só que o magnetismo deles é muito forte. Consegue te controlar. Então eles falam, continua. E essa agência onde a gente é levado, essa sala, né, desde criança, né? Porque isso aconteceu desde molequinho, né? Eles não mexem com você adulto. Eles levam você na linha temporal. Eles voltam comigo criança. O último trabalho teu, você estava ali no pódio como criança, né? Você já estava adulto agora, né? Achei que sinistro. Não, foi sim. Foi, tem uns 4 dias atrás, né? 5 dias, sei lá. Um pouco mais. E aí foi levar esse cara. E eu fui astral, me levaram pra ver, assim, o que tá acontecendo? Porque eu tinha saído da agência, eles me tiraram, né? Eu tinha voltado as 3 vezes no meu trabalho, 3 não, as 4 vezes no meu trabalho. Falei assim, agora você não tá mais. Porque eu trabalhava com umas esferas que via essa coisa que eu tenho de perceber as pessoas, eles usam isso. O que acontece? Eu não saio de lá. Eu fico dentro de uma cabine, eu e uma outra menina, que agora tá desligada, né? Por conta que aconteceu uma coisa sinistra com ela, na linha temporal, na época dos nazistas, e porque a gente voltou, eles faziam a gente entrar na mente deles, dos outros agentes, e eles eram desdobrados na linha temporal. Então eles ficavam manipulando os agentes a partir da minha mente e da mente dessa menina. Até um tempo atrás, eu chamava de mapeamento. Aí vamos dizer, tava eu e o Fábio, né? A gente botava aqui um mapa mundi aqui, você fala assim, Lael, quero que você fale onde tá fulano de tal. Eu passava a mão assim, eu sentia uma pontada, esquentava, eu falava, Fábio, a pessoa está na rua tal lugar. Você podia procurar que a pessoa estava lá. E era incrível. Era incrível porque você podia ligar para a pessoa, onde é que você está? Estou na rua tal lugar. Eu conseguia ver onde a pessoa estava. E eles me tiraram isso de castigo, entendeu? Então eles me tiraram o mapeamento e me desligaram do frequenciamento durante um período. Então o que eu vejo hoje é 30% ou 20% do que eu tinha antes de estar dentro da sala. Porque assim, eu não vou mentir para você. Quando você é jovem e você não sabe o que é isso, você acaba fazendo coisas erradas, você acaba usando isso a seu favor. O magnetismo é uma coisa incrível. Imagina, você quer uma pessoa, você olha para a pessoa, você vai ter a pessoa. Você quer alguma coisa, você vai conseguir aquilo. E eu não sabia que eu estava usando aquilo errado. Porque até então, para mim, aquilo era uma coisa normal para todo mundo. Até que um dia eu saquei, quando eu fui levado, e falei assim, não pode mais fazer dessa forma. Aí tomei a atitude de não fazer e começar a trabalhar pelo despertar da consciência. Mas nessa história da humanidade que a gente traz aqui, Estão Nos Levando, tem histórias aí falando sobre manipulação das escolas iniciáticas. Por que esses seres chegaram aqui? Por que os Anuna não ajudaram eles no projeto? Por que eles estão até hoje tentando resolver um projeto, um problema de um vírus, um processo viral, que eles criaram um problema, mas não criaram o antídoto? Porque acharam que o antídoto ia dar certo, mas não deu?
E por que eles estão até hoje aqui nos manipulando? E por que eles estão aqui nos manipulando só por causa dessa nanotecnologia? Não, porque nós somos alimentos, sabe, Guru? Você, eu, toda a humanidade, nós somos energia. E essa energia é consumida. É que a gente não está vendo. É consumida às vezes por tecnologia mesmo. Eles aprenderam a usar o que tem aqui a favor deles, né, Fábio? E também se alimentar de nós. Esse é um grande problema hoje que está acontecendo na humanidade. Principalmente dentro das métricas que a gente chama dogmáticas, religiões.